Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube, com aulas grátis de Direito, né, gente? Estamos no módulo 4 de Direito Penal, parte geral. Hoje nessa aula a gente vai estudar sobre a conduta e o resultado, beleza? Só que lembrando, né, quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí para não ficar de fora desse projeto, né? E também ajudar a gente aqui a manter esse canal, gente. Sua participação aqui no canal ela é muito importante para justificar a manutenção e a publicação dessas aulas, né? São aulas de Direito grátis. Aproveita também para conferir os livros que estão no link do canal, desse vídeo, né? Que eles também podem ajudar a gente aqui a melhorar nosso canal, ajudar a crescer cada vez mais e vai ajudar você também a complementar seus estudos, que são compilações aqui das aulas, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Conduta e resultado. Bem, vamos primeiramente ver o conceito de conduta, né? O conceito etimológico da palavra conduta quer dizer algo que seja conduzido ou guiado, ou seja, é uma manifestação de ação conduzida e guiada por algo além da ação. Num melhor significado aqui, que a gente pode explicar, é a mente humana, por exemplo, né? Assim, para se estudar a conduta, a gente deve considerar um ponto de vista dicotômico, de um lado o corpo e de outro a mente. Então, trazendo esse conceito de conduta para o âmbito jurídico, né, a gente cria uma celeuma jurídica que, no primeiro momento, sob uma visão finalista, a conduta é a ação ou omissão voluntária e consciente que seja em um comando de movimento ou de inércia do próprio corpo humano, gente, que seja voltado a uma finalidade. Assim, para os finalistas, eles ponderam sobre essa inclusão ou não da ação ou omissão, né, num contexto de conduta. Sobre essa tese, né, nos ensina aqui a Sistoledo o seguinte: essa questão puramente terminológica parece-nos irrelevante no caso. Não tem, evidentemente, o condão de solucionar problemas que, se realmente existem, seriam de natureza superável por uma simples troca de expressão linguística e, além disso, não oferecendo utilidade prática para o direito penal, em cujo domínio a ação e a omissão apresentam um aspecto comum verdadeiramente relevante. Antes, ambas são, em certas circunstâncias, domináveis pela vontade, por isso podem ser dirigidas finalisticamente, isto é, podem ser orientadas para a consecução de determinados objetivos. Por essa razão, empregamos indiferentemente como sinônimos os termos ação, comportamento e conduta. Bem, resumindo, gente, nós temos, além da visão finalista, outras 4 correntes que conceituam a conduta. Revendo aqui a teoria finalística, né, a gente viu que a conduta é a ação ou omissão voluntária e inconsciente que implica um comando de deslocamento ou a inércia do corpo humano, né? Obviamente, voltado a uma finalidade, essa é a teoria finalística. Já a teoria causalista, ela defende que a conduta é a ação ou omissão voluntária e consciente também, né? Mas determinada por movimentos corpóreos, não havendo aqui a finalidade da ação. Nesse caso, para os causalistas, a finalidade estaria no contexto da culpabilidade, que a gente vai ver mais à frente sobre isso. Na teoria social, né, da ação, emprega aqui que a conduta é um comportamento voluntário e consciente que é socialmente relevante, pouco aceito pela doutrina. Então vamos ver a próxima aqui também, que também não é muito aceita, que é a teoria funcional, que ela defende que a conduta ela pode ser uma manifestação de personalidade ou de uma forma de evitar o resultado. Sob esse ponto de vista aqui, evita-se qualquer apego ao mundo natural. Aqui aplica-se estritamente um conceito puramente normativo. E a outra teoria significativa. Aqui a conduta é uma expressão simbólica da atividade, ou seja, ele deixa o mundo do ser e passa a valorar o mundo dos tipos penais. Certo? Neste caso aqui, entende-se que poderia haver uma conduta sem tipo, mas não sendo possível existir tipo sem conduta. Então, no caso aqui, a ação e a omissão, nesse caso aqui, né, o tipo sem conduta. Vamos ver agora essa outra parte aqui, que é os elementos da conduta. Bem, para que haja conduta é necessária a presença de 2 elementos, a vontade e a consciência. O que seria a vontade? Né? A vontade, gente, é o querer ativo, né? O desejo ativo, que é apto de levar o ser humano a praticar uma ação livre. Né? Ele pratica com esse interesse, com esse querer. Assim, nesse querer, o indivíduo ele deve orientar a consciência para quê? Para que a ação desejada possa ser exposta de fato. Dessa forma, no estudo do direito penal, né, há situações em que não há vontade, como, por exemplo, no caso de uma coação física irresistível, que a gente verá também mais à frente, e dos movimentos reflexos. E a consciência, gente? A consciência significa aqui a possibilidade do ser humano de conseguir separar o mundo que o cerca dos seus próprios atos, ou seja, a capacidade de conseguir julgar suas próprias atitudes.
Em suma, gente, é o quê? É uma noção clara da diferença entre a realidade e a ficção. Isso é consciência. Para Flávio Fontes da Andrea, ele diz o seguinte: é uma parte relativamente pequena e inconstante da vida mental de uma pessoa. Corresponde a tudo aquilo de que o indivíduo está ciente em determinado instante e cujo conteúdo provém de suas fontes principais, o conjunto dos estímulos atuais, percebidos pelo aparelho sensorial e as lembranças das experiências passadas evocadas naquele instante. Da mesma forma que a vontade, né, não haverá consciência caso o indivíduo não consiga ter clara noção da realidade, né, como no caso do sonambulismo e da narcolepsia, que a narcolepsia seria uma doença que provoca acessos repentinos de sono. Então aqui também não haveria consciência nesses dois casos, esses exemplos, né? Então, antes do próximo tópico, vale aqui acrescentar aqui o que a doutrina chama de ações em curto-circuito, gente. Que é o quê? Que são aquelas ações, reações primitivas do ser humano que são estimuladas por eventos externos e não necessitam de uma total presença de uma personalidade desenvolvida. Surge aqui na forma de ações momentâneas e impulsivas, como mecanismos anímicos, além de reações explosivas. A gente pode citar como exemplo uma excitação de uma torcida organizada. As ações em curto-circuito seria o quê? A vontade de delinquir passada um para o outro, né, por um impulso espontâneo e repentino daquele grupo, né, ensejando o quê? No exemplo aqui, um confronto violento entre torcidas, por exemplo. Isso aí seria uma ação em curto-circuito. Conceito de resultado, né? Bem, a doutrina ela nos apresenta dois critérios para o conceito naturalístico e o jurídico normativo. O naturalístico se entende que o resultado é a modificação sensível do mundo exterior, simples assim. E o conceito jurídico normativo é a modificação gerada no mundo jurídico causando dano efetivo ou seu potencial dano, né, e que seja uma ofensa ao interesse protegido pela norma penal. Na doutrina majoritária prevalece o quê? A teoria do resultado naturalístico, pois assim, gente, é possível a gente diferenciar o crime de atividade, que são os formais e de mera conduta, dos crimes de resultado, que são os materiais. Assim, não ocorrendo o resultado, né, no caso dos materiais, não há configuração de crime. Vamos fazer um resumo aqui dessa aula aqui, pegar os principais pontos, né? A gente viu aqui conduta, que é ação ou omissão, né, que é voluntária e consciente, que provoca movimentos corpóreos voltados a uma finalidade. Esse é o entendimento majoritário da doutrina. A vontade, que é o querer ativo, né, que a gente viu, que seja apto a fazer com que o ser humano pratique um ato de forma livre, né, independente. A consciência, que é a possibilidade que o ser humano tem de separar a realidade da ficção, né? E o resultado, que foi esse último que a gente viu, que sob um aspecto naturalístico, né, é a modificação sensível do mundo exterior, e no aspecto jurídico é a modificação gerada no mundo jurídico, mas na forma de um dano efetivo ou potencial, afetando o interesse protegido pela legislação penal. Bem, então com isso, né, a gente chega ao final de mais uma aula do módulo 4 do Direito Penal, parte geral, onde a gente estudou aqui a conduta e o resultado. Fizemos um apanhado rápido e direto, como é o objetivo do canal. Beleza? Na próxima aula a gente também vai fazer esse apanhado rápido e direto e a gente vai estudar o quê? O dolo e a culpa. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.